Questão 1. Focando principalmente no Enem, né? A gente sabe que um dos principais enfoques é a interpretação de questões. Aí aqui, para essa terceira aula, eu vou enfatizar principalmente isso, e para isso eu vou resolver os exercícios do primeiro e segundo módulo. Aí, para esse tipo de questão aqui, ó, a gente pode ir diretamente para a pergunta. Quais são os elementos da intersecção? Quais são os elementos do conjunto A inter B união com C? A gente pode pegar os conjuntos aqui, né? E fazer a parte. Primeiro a gente faz A união B. O resultado é esse. E depois união com C. Perdão, A inter B. E depois a gente faz a união com C, como eu vou estar mostrando aqui. E logo a alternativa correta é a letra E. Na questão 2. A gente a priori nessa questão pode observar que tem muito texto, sabe? Aí a priori eu recomendo ir diretamente para a pergunta. Logo as últimas linhas. Vamos lá. A respeito dessa relação, assinale a alternativa correta. Que relação? Sabes que existe uma relação de conjunto de relação de inclusão entre os conjuntos numéricos devido aos elementos que pertencem a eles. Aí é essa relação. Aí vamos lá. A. O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais possuem intersecção vazia. Não vazia, no caso. Isso é mentira, pois a intersecção é vazia entre eles, já que não existe nenhum número racional e irracional ao mesmo tempo. B. O conjunto dos números reais é a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números inteiros. Não. O conjunto dos números inteiros está contido nos números racionais. C. O conjunto dos números complexos é a união entre o conjunto dos números racionais e irracionais. Também não. Conjuntos complexos é um conjunto à parte que não foi estudado, já que não convém para o momento. D. A união entre o conjunto dos números naturais e os inteiros tem como resultado o próprio conjunto dos naturais. Não. A intersecção entre os conjuntos dos números naturais e o conjunto dos números inteiros tem como resultado próprios naturais. Sim, pois os números naturais estão contidos nos inteiros. Aí fazendo a intersecção, só vai dar os naturais. Aí, questão 3. Como eu falei na questão 2, né? A gente tem muito texto nessa questão. Aí a gente já pode pular diretamente para a pergunta, que geralmente se encontra nas últimas linhas. Aí vamos lá. Assim, em relação aos elementos desse conjunto, é correto afirmar que. Aí ele fala de elemento e conjunto, mas que conjunto? Aí voltando pelo texto, segundo o matemático Leonardo Crônica, Deus fez os números inteiros e o resto é trabalho do homem. Os conjuntos numéricos são, como afirma o matemático, uma das grandes dimensões humanas. Então, a gente vai tratar dos conjuntos inteiros. O produto de dois números irracionais é sempre um número irracional. Não, nem sempre. Tipo assim, raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 é irracional. Aí vai ser raiz de 2 ao quadrado. Vai dar 2, que é o número inteiro. A soma de dois números irracionais é sempre um número racional. Também não, porque tipo, tu pode somar o menos o raiz de 2 com mais raiz de 2. Aí isso vai dar 0. 0 é um número o quê? Inteiro, né? Deixa eu explicar isso de novo aqui, ó. Tipo assim, tu pega o raiz de 2, aí soma com outro raiz de 2. Eu vou até colocar isso no vídeo aí. Aí fazendo isso, raiz de 2 positivo com menos raiz de 2 vai dar 0. E os dois são irracionais. Entre os números 3 e 4 existe apenas um número racional. Não, existem infinitos números racionais. Isso assim é fato. Entre dois números racionais distintos existe pelo menos um número racional. Existe sim. Existem infinitos no caso, né? A diferença entre dois números inteiros negativos é sempre um inteiro negativo. Não, tipo assim, tu pode pegar um 2 com mais, menos 5. Eu vou até colocar isso aqui embaixo aqui também no vídeo para mostrar que não. Aí, como vocês podem ver, dá isso. Aí vamos para a questão 4. Aí começa uma questão que tem um texto bem pequeno, sabe? A gente pode ler rapidamente o texto. Sejam x e y números tais que o conjunto 071 e x e y são iguais.
Então podemos afirmar que essa é uma questão de igualdade de conjuntos, já que é enfatizada pelo próprio texto. Então, a gente tem que 0 é igual a x, ou 0 é igual a y, ou 7 é igual a x, ou 7 é igual a y. Tipo assim, quando x for igual a 0, y é igual a 7. E quando y for igual a 0, x é 7. Isso eu vou deixar aqui, como vocês podem ver aqui. Então a alternativa que vai dar certo é a B. Aí a última questão, a questão 5. Ela tem um textinho um pouco grande, sabe? A gente já pode ir diretamente para a pergunta. Quantos alunos erram duas questões? A gente volta para o texto, né? Claramente já vamos ter que fazer uma interpolação para tentar desvendar a questão. Vamos lá. Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira e 20 acertaram a segunda. Aí fica assim, 20 a segunda, 25 a primeira e 10 as duas. Aí tipo, quantos alunos acertaram somente a primeira questão? Quantos alunos acertaram somente a segunda questão? E quantos alunos acertaram as duas questões? Aí temos 3 pontos importantíssimos, que somando os 3, vai dar o total de alunos que acertaram pelo menos uma das questões. Aí tirando esse total, que acertaram pelo menos uma do todo, a gente pode descobrir quem não acertou nenhuma. Então, fazendo isso, temos que 5 alunos não acertaram nenhuma das questões.